Desde o começo, havia uma promessa. Quando o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e a humanidade se separou de Deus, o Senhor já tinha um plano. No jardim do Éden, Deus prometeu que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. É uma promessa de libertação, promessa de redenção. Séculos se passaram, patriarcas esperaram, profetas anunciaram, reis sonharam, e então, por mais de 400 anos, os céus permaneceram em silêncio. Nem o profeta, nem a voz divina, apenas espera. Mas Deus não havia esquecido o seu plano. Estava se desenrolando no tempo perfeito. E o profeta Isaías havia deixado registrado. Em Isaías 7,14 diz: Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. E então, naquela noite especial em Belém, a promessa começou a se cumprir. O Verbo que estava com Deus, e que era Deus, estava prestes a se fazer carne, como João nos conta. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esta não é apenas a história de um nascimento, essa é a história de como Deus iniciou o maior plano de salvação já visto. Essa é a história do primeiro Natal.
Numa santa noite, em Belém brilhou. Mas você já parou para pensar por que aquela noite foi necessária? O mundo não precisava apenas de um bom exemplo, não precisava apenas de ensinamento sábio. A humanidade estava perdida, separada de Deus pelo pecado. E a Escritura é clara, lá em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Precisávamos de um Salvador, de alguém que pudesse fazer o que nós jamais conseguiríamos, viver uma vida perfeitamente obediente e pagar o preço pelos nossos pecados. Por isso, o apóstolo Paulo nos explica: mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. A plenitude dos tempos, o momento exato no plano de Deus. E o profeta Isaías havia descrito como seria: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Aquela luz não brilhou em um palácio imperial, não nasceu entre luxos, mas em uma simples estrebaria, entre animais, numa pequena cidade chamada Belém. E esse bebê não era apenas um bebê comum, era o cumprimento de todas as profecias, era o rei prometido, e o seu nome revelaria quem ele verdadeiramente era. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Este é o verdadeiro Natal, o início da maior história de amor e redenção já contada. O mundo andava em trevas, mas viu grande luz. E quando aquela luz finalmente apareceu, os céus não puderam mais conter a glória. Enquanto o mundo dormia, enquanto reis e governantes descansavam em seus palácios, Deus escolheu revelar o nascimento do Rei dos Reis de uma forma surpreendente. Lucas nos conta: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam
durante as vigílias da noite seu rebanho. Pastores, pessoas simples, humildes, não muitas vezes reconhecidas pela sociedade. Mas Deus os escolheu para serem os primeiros a receber a maior notícia da história. E então aconteceu. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Imaginem a cena, a noite fria, o silêncio do campo, e de repente, a glória de Deus iluminando tudo. Os pastores, em terror reverente, caem por terra. Mas o anjo proclama: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E como se um anjo não fosse suficiente para expressar a alegria celestial, Lucas continua: e subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Milhares de anjos, um coral celestial, porque o que estava acontecendo em Belém não era apenas importante, era o acontecimento mais significativo da história. Surgem anjos proclamando paz à terra.
Glória a Deus nas alturas, os anjos cantaram. Mas o que aconteceu depois? Lucas continuou o relato. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. Eles não duvidaram, não hesitaram, foram correndo. Quando chegaram, encontraram exatamente o que o anjo havia dito: um bebê enrolado em panos, deitado numa manjedoura. Mas aquela noite teve mais testemunhas do outro lado do mundo. No Oriente, sábios estudavam as estrelas e viram algo extraordinário, uma estrela diferente de todas. Mateus nos conta: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Eles viajaram por meses seguindo aquela estrela, buscando o rei. Vejamos o que fizeram quando encontraram. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostando-se, o adoraram. Pastores e magos, judeus e gentios, pobres e ricos, todos se curvando diante do mesmo bebê, porque ele não veio apenas para um grupo específico, ele veio para todos. Mas o que realmente aconteceu naquela noite? Vamos agora repetir passo a passo, verso por verso, relato completo. Vamos voltar a Belém, a estrebaria, aos céus que se abriram. Veio um bebê ao mundo. Não era uma simples criança, mas veio em uma simples estrebaria, acordar a todos de um sono profundo. O anjo disse aos pastores para não temer, porque tinha uma boa notícia, a melhor de todas, para que o mundo possa crer. Na cidade de Davi, o Salvador nasceu. Ele é o Messias, o Senhor, o bebê enrolado em pedaços de pano e deitado na manjedoura estará o rei de Deus. Uma estrela apareceu, ficou em cima de Belém, anunciou o nascimento do menino rei. A profecia se cumpriu, o Cristo nasceu, e os magos vieram do Oriente além. Esses magos muitos se alegraram, viram a sua mãe e um menino, com presentes e tesouros, o adoraram. Deus, homem prometido. Muita gente viu o pequenino, cumprimento natal de todos, pastores, magos e anjos, até mesmo os animais adorando ao grande Deus menino.
Natal, Natal, Natal. É vindo ao mundo o Rei divinal. Pastores, magos, anjos, até mesmo os animais adoraram ao grande Deus menino. Foi o primeiro Natal, o nascimento mais importante da história. Aquele não foi o fim da história, foi apenas o começo. Porque Jesus não nasceu apenas para ser admirado numa manjedoura. Ele nasceu com uma missão clara, nos salvar. Ele cresceu como criança comum, trabalhou como carpinteiro e então aos 30 anos iniciou seu ministério. Curou enfermos, libertou oprimidos, ensinou sobre o reino de Deus. Viveu uma vida perfeitamente obediente ao Pai, algo que nós jamais conseguiríamos fazer. E então chegou o momento para o qual ele havia nascido. O apóstolo Paulo nos revela: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi à cruz não como vítima, mas como sacrifício voluntário. Vocês acabaram de ouvir: morrendo na cruz, nossas almas salvou. Ele morreu a morte que nós merecíamos morrer. Ele pagou o preço que nós jamais poderíamos pagar. Ele levou sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre nós. O Natal foi lindo, mas a história mais linda mesmo é esta. Na cruz, Jesus pagou pelos nossos pecados. E 3 dias depois, a tumba não pôde segurá-lo. Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno. Por isso Paulo proclama: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O bebê de Belém cresceu, morreu e ressuscitou, para que você e eu pudéssemos ter vida eterna. Esta foi a história do primeiro Natal, a história de quando Deus desceu à terra, não em poder militar, não em glória esmagadora, mas como um bebê indefeso, nascido numa estrebaria. O bebê da manjedoura morreu na cruz. O rei que nasceu em Belém ressuscitou em Jerusalém. O Salvador anunciado pelos anjos, hoje está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. E João nos assegura: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Hoje aqui neste momento você pode responder essa história, você pode receber esse Salvador. Não apenas admirar a história do Natal, mas aceitar a salvação que ele conquistou na cruz. Jesus nos convida, lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro Natal aconteceu há mais de 2000 anos. O Natal foi o início, a cruz foi o ápice, a ressurreição foi a vitória. E hoje, mais de 2000 anos depois, essa história ainda transforma vidas. Este é o verdadeiro significado do Natal. Este é o motivo da nossa celebração. Este é o fundamento da nossa esperança. Que possamos, como aqueles pastores, magos e anjos, adorar não apenas ao bebê na manjedoura, mas ao Salvador que morreu e ressuscitou por nós. Aleluia! Porque o Natal não é só sobre um bebê que nasceu, é sobre um Salvador que veio, morreu por nós e hoje está vivo, oferecendo salvação a todos que creem. Glória a Deus, Emmanuel, Deus conosco, hoje e para sempre. Vamos celebrar.